a semente tem que germinar, crescer e dar frutos. Amém? Amém. Lancemos a mão para o altar em favor da vida da pastora e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Primeiramente para Te apresentar, Senhor, graças, porque desde que entramos aqui, a Tua presença se fez um mover no meio de nós. Agradecer, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Agradecer, Senhor, porque eu creio que a Tua palavra já foi semeada no coração da Tua filha, da Tua serva, Senhor. E neste momento, Senhor, ela vai derramar, transbordar, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, para que estejam sensíveis à Tua voz, à Tua doce voz. Que a nossa mente esteja transformada, seja transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. E que a nossa mente, Senhor, venha a ser literalmente liberta. Que as nossas almas venham a ser libertas. Porque a Tua palavra diz que a palavra liberta. É a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a Tua palavra. Assim como Teu Filho disse, não são dele, mas diretamente de Deus. Essas palavras que vão sair da boca dela não são delas, mas vêm diretamente do nosso Pai. Oh Jesus, abençoa a sua vida, o seu ministério, Senhor, a sua casa. Senhor, me abençoa todas as áreas da vida dela, porque Tu conheces, Senhor. Tu sabes tudo que ela precisa, Senhor. Vem, Senhor, estabelecer sobre a vida dela, Senhor, bênçãos sem medidas, Senhor, para que ela possa continuar, Senhor, transbordando daquilo que o Senhor tem lançado sobre ela, Senhor. Assim oramos, Senhor, e já agradecemos por todo o mover que o Senhor vai fazer agora, nesse momento, Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma responsabilidade. É muita responsabilidade. Todas as vezes que o pastor me honra, né? Para que eu possa vir entregar aquilo que o Senhor tem falado com o meu coração, eu tenho e tremo. Quantos anos faz? Está caminhando agora esse ano para 30 anos. Mas é como fosse a primeira vez. Tremo. É muito. É a gente lidar. É a gente entregar. Aí hoje eu estava assim. É muito bom a gente em casa, a gente debater e falar da palavra de Deus com os nossos. Aí eu vi a senhora, a palavra às vezes só vem dura com a senhora, né? Aí eu disse, o que eu posso fazer? Porque a palavra quando vem dura, irmão, primeiro trabalha em mim. Trabalha. A palavra de hoje, se não servir para nenhum de vocês, pode ter certeza, ele já trabalhou comigo. Eu chorei muito. Eu disse, Senhor, eu preciso. É por isso que todas as vezes eu digo que eu gosto quando sou indicada para trazer a mensagem com 8, 10 dias antes, porque eu já fico ali, buscando, pedindo ao Senhor misericórdia, porque não é abrir só, não, eu já sei. Não. Que a palavra, ela tem que vir com unção, ela tem que vir com poder em nossas vidas, para nos tratar, porque o Senhor nos trata como filho, para nos moldar, para que nós não possamos, amado, continuar na mesma meninice, para que possamos ouvir, nos enquadrar
no caminho. O alvo é Jesus, amém? É uma palavra. Vamos lá abrir, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 7. É muito forte, mas nesta noite eu sei que nós, porque eu estava precisando desta palavra. Se não servir para vocês, já serviu para mim, para que eu possa me enquadrar, para que eu possa chegar na Canaã, aleluia, que o Senhor preparou para mim e para você. Porque para chegar na Canaã celestial, não é de todo jeito não, irmão. Não é de todo jeito não. É como a palavra diz que é. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos abrir em Êxodo, capítulo 16, de 1 a 7. Aleluia. E tem como epígrafo, Deus manda o maná. Deus continua mandando o maná. Amém. Mas para Ele mandar o maná, precisa de obediência. Amém. Não é de qualquer jeito não. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus. E partindo de ali, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sitim, que está entre ali e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não tendes tirado para que este deserto para matar de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sair a colher cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 7º dia que separarão o que lhe colheres, e será o dobro do que colher cada dia. Então disse Moisés a Arão: todos os filhos de Israel à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã verei a glória do Senhor. Portanto ouviu a vossa murmuração contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmurei contra nós? Quem diz amém? Amém. Pai querido, Pai amado, aplica a tua palavra, Pai, em teu nome, que nesta hora, Senhor, eu diminua, o Senhor cresça. Que nesta hora, Senhor, não seja eu, mas seja a tua palavra. Pai, que seja o próprio Deus falando, meu Pai, me usando do jeito que o Senhor quiser. Pai, em teu nome, Senhor, para que nós possamos entender e compreender, para que nós possamos chegar, Pai, na Canaã prometida. Pai, em teu nome que nós te pedimos, mas também já te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Podemos sentar. Irmãos, é diferente daquele povo que estava escravo há 400 anos. 400 anos. E ali, irmão, mesmo sendo escravo, porque tinha o maná do inimigo. E quantas vezes nós estamos parando e olhando e dizendo ai, quando eu era do mundo, a minha vida era melhor. Quantas vezes, quando estamos passando por algum deserto, o deserto não é para me matar, não é para te matar, é para te conduzir à vontade do Senhor. Amém? Amém. Bendito seja o nome de Jesus.
O que é que o Senhor prometeu e tirou aquele povo com mão forte? Tirou aquele povo daquela escravidão, irmão. Ali eles só tinham direito somente os manás, as migalhas. Eram as cebolas, eram os pães e as carnes. Mas era só aquilo, irmão. Era só miséria, escravidão. E quando o Senhor, quando começou, irmão, aí ele diz assim, mas era todos, irmão, dentro da própria casa do Senhor. Aleluia, tem pessoas assim. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e está olhando para o mundo lá fora? Está olhando o que os outros têm e você não tem. Aleluia. Mas nesta noite o Senhor tem falado nesses dias no meu coração. Aleluia. Que quando Deus promete algo, dependendo, aleluia, da minha obediência, da minha espera, da minha confiança, Ele vai te entregar. Bendito seja o nome de Jesus. Entrega. E a gente vê aquele povo, irmão, com mão forte, aleluia, e tirou aquele povo. Aí diz assim, mas tirou aquele povo na concepção deles, que o Senhor tirou eles para matar no deserto. O Senhor, quando nos leva ao deserto, não é para me matar, nem para te matar, é para te fortalecer e te mostrar que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome de Jesus. Ele prometeu e tirou. Aí vem de uma maneira que de um lado abismo, do outro lado a montanha, do outro lado na frente, irmãos, o mar. Aleluia. Quantas vezes eu e você, por não conhecermos a palavra, sabe como é que eu me seguro, sabe como é que eu creio, sabe como é que eu me sustento? É através da palavra. Porque Deus disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então é promessa dele. Você pode estar passando por problema, mas você não está só. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando veio aquele povo, irmão, aleluia, todo ele vendo que o inimigo vinha atrás, que o inimigo vinha devorar, não ia, irmão. Porque a promessa do Senhor, aleluia, eu não vou fugir do texto nem do contexto. Quando o Senhor foi para o Gadareno, para aquela terra dos Gadarenos, o Senhor disse aos discípulos, vamos e passamos. Olha, aleluia, ele já estava dando a garantia, aleluia, que eles iam passar. Quantas vezes o Senhor da palavra tem dito ao teu coração, eu já preparei o caminho e você chegará, você vai passar. Mas aí, irmão, muitas vezes o inimigo se levanta para nos mostrar, aleluia, que nós vamos perecer. Não, irmão. Quando a palavra do Senhor nos diz que quando acontecer, passemos. E ele deitou ali, naquele barco, e ali ele dizia, os 12 andavam com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus. Não é assim nas nossas casas de oração? Dia e noite vem, ora, chora, bota a mão para o céu, sapateia. E quando chega, ai, Jesus, tu não está me vendo, chamando o Senhor. É como botar o Senhor Jesus dentro de uma caixinha. Não bota Jesus na caixinha, não, irmão. Porque nem a cruz do Calvário segurou ele. Aleluia. Ele no terceiro dia, ele ressuscitou. A cruz não segurou. Aleluia. A gente vê em todos os lugares. Tem um Buda, tem um monte. Aí
jaz. Você já ouviu falar que tem ali, aquele lugar, o resto mortais de Jesus? Não, irmão. Aleluia. Porque ele veio para cumprir. E ele cumpriu. Aleluia. Ele veio cumprir, irmão, por mim e para você. Por isso que eu e você estamos hoje aqui, ouvindo esta palavra, buscando Ele, crendo Ele, porque Ele veio para te dizer que te veio para te dar vida e vida com abundância. O inimigo, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. Foi. Mas o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Que possamos, amado, e diz assim, a Bíblia nos relata que é a cerca. Você já imaginou, irmão, o Senhor dizer que vai passar, vai sair? Já imaginou o nosso Deus tirar o povo daqui 700, 400 anos e levar para o povo morrer ali, ou através de Faraó, ou através não tinha o Antônio estava ali, ia morrer afogado? Não. O Senhor, quando aquele povo começou a murmurar com Moisés, o que foi que o Senhor disse? Moisés, o que é que tu tem na mão? Hoje, irmão, o que é que você tem na mão? A palavra. Aleluia. A palavra, irmão. Aleluia. O que ele disse? Clama a mim. Não, ele disse, Moisés, o que é que tu tem na mão? Eles têm um cajado, eles toca e marcha. Que desta noite o Senhor fala para o meu coração, o teu coração. Você pode estar passando por qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer dificuldade, mas o teu problema, a tua dificuldade não é maior do que o Deus que prometeu, aleluia, com sangue, aleluia, te dá vitória, aleluia. E quando o Senhor, todo aquele povo, irmão, aí é onde eu vou chegar, onde o Senhor falou fortemente ao meu coração, quando aquele povo tocou as águas, irmão, é só para quem crê, é só para quem crê, que o mar abriu, e aquele povo passou de pé junto, irmão, só para quem crê, o mar abriu, irmão, e o povo passou de pé enxuto, irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. O que ele prometeu cumpriu. Mas quando chegou lá do outro lado, irmão, teve festa, Miriam dançou, tocou com as mulheres, pandeiro, beleza, lindo. Mas logo em seguida, irmão, o povo estava murmurando. Não é nós hoje? Você já imaginou tudo que o Senhor já fez por mim e por cada um de vocês? E quando acontece qualquer coisa, acabou-se, irmão. Acho que a gente tem amnésia. A gente esquece aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo na minha vida e na tua vida. Aleluia! E já imaginou, irmão? Precisou, aquele povo murmurou tanto. Aquele povo murmurou tanto. Murmurava por tudo, irmão. Aleluia. Que o Senhor continua, disse que ia fazer. À noite, irmão, aquele povo não andava cego, não, irmão. Tinha aquela nuvem, aquela corrente de fogo para aquele povo andar. E outra, esses anos todos que aquele povo nunca se acabou a sandália do pé, a roupa, irmão. Ele não ia para o shopping, não. Ele não ia para a loja, não. Ele continuava com a mesma roupa e a roupa intacta. É isso que o Senhor fala para o coração. O que você tem, pode ter certeza que o meu Deus, o teu Deus, Ele é galardoador para dar muito mais daquilo que você pede ou aquilo que você deseja. Bendito seja o nome de Jesus. Aquele povo, irmão, eu estive meditando e me aprofundando, porque muitas vezes a gente lê a palavra e a gente vai para o raso.
passa palavras que a gente não procura aprender do Senhor, pedir ao Senhor para que Ele possa nos revelar. Que a palavra de Deus em si é a palavra. Você vai ver, muitas vezes, eu leio a palavra e eu não entendo nada. Por que você lê a palavra? Porque não entende nada. Porque você está pedindo aos seus olhos espirituais, os seus olhos carnais. Mas quando você pede com os olhos espiritual ao Espírito Santo, Ele abre a sua mente e Ele mostra, aleluia, aquilo que Ele quer falar com o meu coração e ao teu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, aquele povo, ele tinha, aí, quanto tempo aquele povo passou? 40 anos, irmão. Eu estive me aprofundando, buscando e rindo e me alegrando e também recebendo, puxãozinho de orelha. Nessa palavra eu levei muito puxão, chorei muita madrugada, aleluia, porque a palavra estava me tocando. Porque a gente precisa, vai lá em Coríntios diz, examinemos. O homem tem que se examinar, amém? O homem tem que se examinar, irmão. Aleluia. Porque os nossos olhos, nós olha, bacana, que vem papai da igreja, tal, do meu dízimo, do minha oferta, né? Eu não faço isso. Aí diz logo, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não me prostituo. Aí se achando, olha, muitas vezes a gente se achando bacana, irmão. Mas se a gente começar pela palavra, nos enviosando, a gente pedindo discernimento, aí o Senhor começa a nos mostrar aquilo que precisamos nos consertar. Amém? Amém. Aquele povo, ele tinha, irmão, desse aprofundamento que eu comecei a buscar, sabe quantos dias aquele povo tinha que sair de lá do Egito para conseguir, passou o Mar Vermelho, para ele chegar na terra prometida? Irmão, quando eu comecei, eu disse, Jesus, irmão, de 11 a 15 dias. De 11 a 15 dias só. Se fosse na obediência, naquilo que o Senhor prometeu e levou, se aquele povo tivesse verdadeiramente agradecido, pedindo ao Senhor e louvando e buscando o Deus vivo, irmão, aleluia, apesar que ali tinha uma mistura, ali só não saiu hebreu não, saiu muita gente, e é como a gente diz a palavra de Deus, quantas vezes dentro da casa do Senhor existe uma mistura, aquele que diz que é, aquele que só se veste, aquele que fala manso, aquele que tem assim um carisma aqui dentro, mas quando chega lá fora, irmão, às vezes a boca é uma vergonha, aleluia, é de dar nojo, é aquele povo que saiu na mistura. Irmão, já imaginou? Aquele povo tinha só de 11 a 15 dias em linha reta, irmão, para atingir a terra prometida, irmão. E aquele povo só murmurava, aleluia, que dê assim, para entrar. Aí eu faço algum esboço, porque eu fico tão empolgada, que diz assim, a Bíblia relata que cerca de, eu vejo quantos homens saíram, 600 homens a pé, sem contar com as mulheres nem as crianças, saíram do Egito. Em Êxodo 12, 37 a 39, estimula aproximadamente que quando aquele povo saiu, todo ele na contagem, tinha mais de 2 milhões, era uma multidão, irmão. 2 milhões de homens, mulheres e crianças. E a gente vê, irmão, pela palavra de Deus, que nenhum, irmão, daquela geração,
Vocês sabem quantos entrou, irmão? Daquela geração, só 2. Porque todos que entraram foram os que nasceram no deserto. Porque aquela turma todinha que saiu, irmão, de lá do Egito, não entrou irmão, a não ser 2. Josué e Caleb. Só eles 2, irmão. Mais de 2 milhões de pessoas que saíram. Mas só que entrou na terra prometida, daquela turma, só foi 2. Quando mandaram levar os 12, os espias, para ver a terra que manava leite e mel. Aleluia. Então, os 10 irmãos viram que a terra manava mesmo. Era um cacho de uva para 2 homens levar. Mas quando chegaram dando um relatório, a terra é verdade, mana leite e mel, mas lá tem gigante, irmão. Lá é impossível entrar. A gente vai ser comida, a gente vai ser devorado. Só 2 homens disse: olha, mas quem prometeu nós entrarmos naquela terra foi o Senhor dos Exércitos. Nós vamos entrar e vamos devorá-lo, eles como fosse pão. Aleluia! É isso a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vier através dessa Bíblia sagrada, receba e creia, porque o que o Senhor está falando, pode ter certeza que vai acontecer. Não vai acontecer no meu tempo cosmo, no meu tempo, o tempo do homem, irmão, é um, e o tempo de Deus é o cara. É o como a gente vê, a gente é regido pelo calendário, pelo amanhecer, anoitecer do dia, da noite. Esse tempo pelo relógio. Mas o nosso Deus, o tempo dele é diferente. Se ele te prometeu, irmão, pode ter certeza que não tem borracha de Satanás que vai poder apagar aquilo que ele te prometeu. Ele prometeu cura, pode ter certeza que ele é ainda hoje. Ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados, ele é o juiz dos juízes. Não tem nada, porque a palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível, irmão. E aqui, se você crê, como a escritura diz, que do nosso interior fluirão rio de água viva, irmão. Aleluia. Faça a palavra do Senhor, crie dentro do seu útero. Aleluia. Quando a mulher está grávida, ela não vê, mas ela sente. Aleluia. Que ali tem outra vida. E nesta noite, creia, aleluia, que o Senhor prometeu está sendo gerado nesta noite na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E no tempo determinado, irmão, a mulher gera um filho no útero, no tempo dele, aleluia, nasce. E nesta noite, se você deixar ser gerado, aleluia, o que você está pedindo, creia, não duvide, porque se você duvida, é como as águas do mar, que vai e vem, impetuosamente, aleluia, levando e trazendo, levando e trazendo, me levando meus sonhos e trazendo. Mãe e não mãe, podemos ter certeza, convicção, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na minha vida e na tua vida. Amém. Aleluia. Aquele povo, irmão, é igualmente hoje nós estamos orando, nós estamos buscando. Por que tantas pessoas recebem
tantos milagres, irmão. É porque Deus, você acha que Deus tem filho predileto? Olha, se Deus tiver um filho predileto, a não ser que seja eu. Deus não tem filho predileto não, irmão. Para Deus somos todos iguais. Aleluia. Se eu e você verdadeiramente parar com murmuração, não murmure. Se você quiser, aleluia, receber as bênçãos do Senhor, murmuração, irmão, é um dos piores pecados para o Senhor. Aleluia. É como você dizer assim: ele já fez no passado. Ele fez no passado, não faz agora. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo na minha vida e na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Nós murmuramos, irmão. Nós murmuramos muito. A promessa vem e nos entrega. O Senhor entrega em nossas mãos. E a gente fica na dúvida, irmão. Será, irmão? Mas ali, eu costumo dizer que há muitos anos, diz que tinha um homem que orava, pedia ao Senhor, pedia uma porta de emprego, mas estava ali todo dia. Ele não ficava dormindo não, porque muitas vezes a gente quer um emprego, mas quer dormir até meio-dia, né? Deus prometeu, Ele vai trazer. Não, irmão, se você precisar do emprego, Ele faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que ir buscar. Não, mas Deus me prometeu, eu vou dormir até meio-dia. Irmão, nunca vai acontecer não. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é crer. Normalmente a gente ora, mas a hora, irmão, oração é ação. Ação, irmão. Porque nada cai. Sabe quem caiu do céu? Foi o capeta. Na desobediência. Ele foi quem caiu do céu. E pior, eu e você devemos ter cuidado, porque quando ele veio, ele não veio sozinho não. Ele começou, é por isso que eu e você devemos ter muito cuidado com aquelas conversinhas. Uma irmãzinha muito boazinha, mas a irmãzinha chega com um pezinho pilão. Tu visse o que foi que o pastor disse? Rapaz, aqui não era conversa não. Olha, rapaz, ali foi demais. O que tu acha? Pulguinha de Satanás. Aí a irmãzinha, sem experiência, é mesmo, eu também não gostei não. Endurece aquele coração e daqui um pouco, monte está tudo contaminado, irmão. Contaminado. Aleluia. Quando o inimigo veio, você pensa que ele quer cair sozinho? Não, ele trouxe a quarta parte. Está vendo? Olha, ele prometeu, olha, e agora, olha o que ele fez. Tu acha certo isso? Aí aquele, mesmo, rapaz, tu merecia mais. Tenha cuidado, irmão, com essas pulguinhas, porque essas pulguinhas, quem vai cair, não quer cair sozinho não, irmão. Quer levar eu e você também. É isso que capeta faz. Aleluia. Quando ele veio, ele levou terça parte, caiu. E para ele não tem mais volta. É por isso que dentro da palavra de Deus, Deus de Gênesis Apocalipse nos ensina para orar e vigiar. Porque nem todo mundo que está dando beijinho em você. Irmãzinha, cuidado, que muita gente está preparando um apunhal para enfiar as costas. Tem que ter cuidado, irmão. É dura a palavra, mas é a verdade, irmão. Sabe qual é o nosso? Não que devemos desprezar o nosso irmão, não, temos que abraçar. Aí tem que amar. Mas não devemos confiar não, porque aquele que mais sabe, aquele que vê, o Judas andava com Jesus sabia quem ele era, andava com o dinheiro dele, olha, era um ladrão fino, né, irmão?
andava com Jesus, comia com Jesus, estava ali na mesma mesa. Jesus sabia quem ele era, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Antes da gente abrir a boca, ele já sabe. Aleluia. Mas muitas vezes a gente começa por confiança. Eu não sei porque o Senhor está levando ao meu coração. Aleluia. Você com muita confiança com alguém. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Você não passe as suas coisas íntimas. Aleluia. Porque ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Por fogo, irmão. Tenha cuidado, irmão. Porque o único que você deve dobrar o joelho e rasgar. Porque ele sabe. Mas ele quer que nós possamos confessar. É a ele que você tem que abrir, rasgar o coração. Não as vestes, mas o coração a ele. Porque a palavra do Senhor nos diz, eu amo esse versículo, aleluia, que ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, que em secreto teu pai vem e ouve e te recompensa. Porque o Senhor diz isso? É um alerta, irmão, que muitas vezes a gente abre muito a boca, muitas vezes a gente confia, e a gente só vai acordar depois da punhalada. Ah, mas eu não sabia que era assim. Sabia. Você que não queria enxergar. Muitas amizades a gente não quer enxergar e continua na mesma meninice. Aleluia. O Senhor já falou para alguém aqui neste lugar que tenha cuidado. Você já sabe de onde você está pisando. Aleluia. Você sabe em quem você está confiando. E nesta noite o Senhor fala para o teu coração. Tenha cuidado. Bendito seja o nome de Jesus. Então a palavra de Deus nos diz que o que é que nós fazemos? Aquele povo teve tudo, irmão, no tempo e na hora. Aleluia. Para entrar na terra que manava leite e mel. Em vez de ser, irmão, eles ficaram dando volta. E foi o próprio Deus que contribuiu para ele estar dando volta. E passou 40 anos. E ali foi perecendo. Ali foi pessoas perecendo. Foi pessoas adorando Baal. Ali naquele meio foi adorando os deuses do ouro e da prata. Ali foi pessoas tramando contra o próprio Moisés. E Deus, a palavra do Senhor nos diz, ele não poupou, porque o nosso Deus é justiça. Quando aquele povo começou junto, ele não poupou, irmão. Aleluia. Que quando os irmãos, a Miriam e o Arão, começou a, por baixo, conversar e levantar montinho contra Moisés. Deus poupou? Não poupou não. Não poupou não. Foi o que ele fez. 7 dias leprosa. E Deus ia. Aí ele disse, então pede ao teu irmão para que ele ore. E ele orou intensamente para que eles dois não fossem destruídos. Mas saiu para mostrar o que ela tinha feito, a Miriam. Ela saiu, passou 7 dias fora. Aleluia, leprosa, para mostrar que possamos ter cuidado, irmão. Os ungidos de Deus têm dono. Os ungidos de Deus têm dono. Aquilo que você está dizendo na câmara, aquilo que você está dizendo por debaixo dos panos, aquilo que você diz em casa, aquilo que você diz a alguém, Deus está ouvindo, viu? Deus está ouvindo. E por que a sua vida não muda? Porque muitas vezes a minha vida e a tua vida não muda. Deus está vendo, irmão. E Ele é um Deus justo.
que possamos, amado, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que mesmo assim, aquele povo sendo escravo ali de Faraó, mas eles sentiram saudade, irmão. E ele diz assim, aleluia, quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor. Olha, chamando o Faraó de Senhor. Na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, junto comíamos pão com fartura, porque nos tirasse para este deserto, para nos matar de fome toda essa multidão. Aí hoje, para se fechar a palavra do Senhor, então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia, para que veja se andar na minha lei. Aleluia. O que é que essa palavra nos diz? O nosso Deus nos sustenta dia a dia. Aleluia. Dia a dia Ele nos sustenta. Se mesmo você tiver quantas vezes a gente já viu testemunho de pessoas dizendo assim: eu estava desempregada, mas não passei nem um dia de fome. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele me sustenta e te sustenta dia a dia, irmão. Ele levanta pessoas, Ele levanta, irmão, situações para que aquele pão chegue na minha vida e na tua vida. Sabe por que não chega mais, irmão? Porque nós, em vez de olhar o que Ele já fez na minha vida e na tua vida, a gente olha para o momento, a gente olha para agora e começa a dizer: Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, ai Deus, ai eu não mereço. De fato, eu e você não merecemos não, mas podem ter certeza que Ele não foi em vão, que Ele foi para a cruz do Calvário, aleluia, para que hoje eu e você temos de ter vida e vida em abundância. Que eu e você, irmão, pare de murmurar, pare, irmão, de murmurar, aleluia, veja o que o Senhor já fez, comece a reviver tudo que Ele fez, nos reviver aquilo que a gente já passou, de quantos buracos, de quantas covas, de quantas tribulações, de quanta enfermidade, de quanta coisa que a gente já passou, quantos livramentos o Senhor nos tem nos dado, a mim e a nossa família, irmão, aleluia. Que possamos, irmão, parar com murmuração, que quando eu e você, nesta noite, parar de murmurar, pode ter certeza que o céu vai se abrir e as bênçãos, a terra que mana leite e mel vai chegar na sua casa. E se você crê, em nome de Jesus, irmão, creia tão somente, porque a palavra do Senhor me garante e te garante. Deixa a murmuração e comece. E outra, não glorifique, muitas vezes glorificamos muito ao inimigo. O inimigo está terrível. O inimigo está se levantando. Não está se levantando, não. Eu é que me levanto, mostrando quem eu sou. Aleluia. Que eu não sou um filho. Eu tenho que ser um filho amado. Eu tenho que ser um filho crendo na palavra de Deus. Eu tenho que ser uma filha buscando a palavra de Deus, não olhando aquilo que o inimigo faz, porque o que o inimigo faz, irmão, aleluia, mas o meu Deus, o teu Deus, aleluia, Ele diz: te tomo pela tua mão direita e digo que tu és meu. E para encerrar, o Senhor diz assim para mim e para você, lá como Ele fez com Ciro, irmão, esta noite Ele fala comigo e com você. Ciro 45:2 é um versículo que está enraizado aqui.
no meu coração. Todo o tempo, toda hora. Porque ele falou, o Senhor Jesus, o Senhor Deus fez com Ciro, separou Ciro. Ele diz para mim e para você: irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei e despedaçarei as portas de bronze. O Senhor prometeu, vai cumprir, irmão. Aleluia, no tempo dele. Que o Senhor continue nos abençoando, porque nós já somos abençoados. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Em nome de Jesus.